Saudações, família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Já vamos aí reagir a mais um conteúdo. No jogo de ontem, Vasco 2, Bangu 2. Payet fez um lindo gol, mais uma vez foi o melhor em campo. Polêmica, juiz passou a mão no Vasco, roubou, foi assaltado. O que aconteceu no jogo ontem? Vamos aí dos comentários do canal ESPN. O programa é o Sport Center. Já vou deixando os créditos ao canal, porque ele sempre traz notícia atualizada pra gente do Vasco, mesmo eles sendo clubistas, mas vamos lá acompanhar o que eles têm para nos dizer a respeito da arbitragem de ontem, que foi unanimidade aí, que todos já falaram que o juiz errou, passou a mão, foi para prejudicar o Vasco mesmo. Vamos ver o que os próximos comentários aí vai nos dizer a respeito disso. Vamos acompanhar a matéria até o final e vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, dá uma moralzinha no like e o seu comentário também. Deixa aí na descrição do vídeo também o link do canal oficial da ESPN. Vamos acompanhar a notícia. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, boa tarde, abraço para o Breiler também, um beijo para a Mari, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, um jogo bem movimentado, né? Disputado em Brasília. O Vasco, de fato, teve um 2-2 que foi bastante amargo, né? No final, por todas as circunstâncias, até a reclamação muito grande em relação à arbitragem. Há pontos ali positivos que você pode tirar, principalmente por conta do Payet, uma boa atuação, um belo gol, né? Enfim, uma boa atuação mesmo do francês, mas ficou muito marcado pela arbitragem mesmo, aquela expulsão muito precoce do Jair, depois o pênalti no final do Medel, muita reclamação do Vasco, uma nota oficial afirmando que não quer que o árbitro, pegar até o nome direitinho, Tarcísio Pinheiro Caetano, não apite mais partidas do clube. O CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, volta para o Rio de Janeiro, já que a delegação fica por lá treinando e depois o Vasco joga nesse meio de semana em Uberlândia. Ele volta ao Rio de Janeiro para uma reunião na FERJ por conta da arbitragem dessa partida, então ficou muito marcado mesmo por conta da atuação do árbitro. O Vasco empatou em 2-2, ficou em terceiro lugar, 8 pontos na tabela. O Ramon Dias mostrou um time ali que talvez se aproxime do ideal que ele pense para essa temporada, com o que ele tem em mãos nesse momento. Mas, como eu disse, o fininho Payet é que tem chamado a atenção nesse início de temporada. Como eu falei também, um belo corte para dentro, bateu, a bola respingou na trave aos 53 minutos, quase o gol da vitória. Aí o Ramon Dias foi indagado sobre o Payet e ele falou um pouquinho sobre esse início de ano do francês. Payet se está adaptando muy bien a Vasco, le gusta Vasco, le gusta cómo entrena, cómo trabaja, cómo adaptándose bien a Río de Janeiro. Y está siendo protagonista, que es lo que queremos. Realmente todo el grupo está muy bien, a él lo están acompañando, en el partido pasado no jugó y entró en el segundo tiempo y jugó muy bien. Estamos bien, estamos contentos. Una lástima que no ganáramos para toda la gente que vino hoy, pero vieron que Vasco va a ser protagonista. Cuando llegó Payet, por ahí mucho tiempo que no jugaba y necesitaba adaptarse al fútbol brasilero como necesitábamos nosotros también. Está mucho más integrado, es un gran profesional y le está dando jerarquía al equipo. El equipo lo está acompañando y la verdad está mucho mejor, no solo él, sino también todos. Pero él, por supuesto, hace la diferencia porque es un jugador de categoría. E números, então, do Payet neste campeonato carioca. A gente ouviu aí o Ramon Dias falando, olha só, ele fez 2 jogos já, um golaço, vou corrigir ali, Breiler. Ah, bom. Não é um gol, um golaço. O gol. Uma assistência, então, participações em gols, finalizações certas, 4. Foi o autor da vitória ali no gol no amistoso. Gol da vitória, né? Luz.
tá fino, tá com explosão física. No lance do primeiro gol do Vasco, ele dá uma arrancada que no ano passado ele não conseguia, porque a condição física dele não permitia. E até pela situação que chegou, não conseguiu fazer pré-temporada, o calendário diferente do futebol brasileiro, a situação desesperadora do Vasco no campeonato, isso tudo não favoreceu o Payet. Então ele não foi o protagonista que se esperava. Mas agora, olha aí, essa é a arrancada, passando, ganhando no corpo do adversário. 4 fechando nele ali. Sim, 4 marcadores. o Verratti até, ele fica confuso na jogada, acha que o passe é para ele, mas o Payet já mirou o Piton, um entendimento muito bom pelo lado esquerdo. Então o Payet começa muito bem, é uma ótima notícia para o Vasco, a forma física dele. Agora o Vasco precisa gerar repertório além do Payet, o jogo ainda passa muito por ele e é normal. Jogador nessa fase, começa bem, com a qualidade técnica que ele tem, e até o espírito de liderança, é natural que os jogadores o procurem. Mas o Vasco ainda carece de alternativas no ataque. O Verratti ontem não estava bem, acaba perdendo esse gol, mas precisa de uma reposição. O Ryan ainda é muito jovem para segurar essa bronca sozinho. Nas pontas, o Vasco ainda carece de jogadores. Então, por tudo isso, mostra um começo bom do Vasco, do time do Ramon Dias, sobretudo do Payet, mas mostra ainda carências no elenco que precisam ser sanadas, até para que o Payet tenha com quem dialogar, tenha com quem dividir essa responsabilidade na frente. Mas uma coisa que chama atenção no Payet, Bruno, é que caras com a qualidade do Payet, a gente já cansou de criticar vários por serem aquele craque blasé, o cara que confia muito na habilidade, sim. Que confia demais no talento. Né? Acomodado, não é o caso. O Payet é o oposto disso. O Payet é o craque que tem fogo no coração, craque que se incomoda com o resultado, que não desiste até o final. Então, por tudo isso, essa entrega do Payet é importante também nessa adaptação dele, na melhora da condição física, e mostra que não é só um craque, não é só um grande jogador. É um cara inconformado que, pela atitude dele no jogo de ontem, voltando no finalzinho do segundo tempo, dando pique na defesa para recompor, porque ele chamando jogou a responsa o tempo toda com um jogador a menos, né? Se desgastou muito. Então, por tudo isso, mostra a dedicação e a entrega do Payet a esse projeto no Vasco. Eu não ouvi isso assim do Payet, né? Mas a sensação, olhando o Pedro, né, que está ali mais de perto ainda, a gente fica com a impressão que ele assim quer devolver, porque a torcida do Vasco entregou tanto a ele, sem ele ter feito nada, né, Mari? Parece que ele está, assim, querendo retribuir tudo que ele viveu no ano passado, mesmo sem, até então, ter relação nenhuma com o vascaíno. E ele viveu o pior, né? Viveu o pior. Ele já experimentou o pior. Então, eu acho que isso deve ter trazido ali uma energia a mais para justamente poder não só se provar, mas dar ao clube o que ele entende ali no dia a dia, né? O que o Ramon traz para a gente, que ele já entendeu o que é a história do Vasco, que é jogar no Vasco, que é estar ali. Então, toda essa dedicação, e o Ramon ontem entende muito bem o jogo, né? Ele tem um jogador expulso, ele espera um pouquinho para ver como que vai se comportar a equipe, aí ele tira o David, coloca o Zé Gabriel, justamente até para preservar o jogo do Payet, né? Porque senão você poderia ali cansar, você não teria o máximo dele. Então o Ramon fez uma leitura ali certinha, tem a lesão do Paulinho, né? Que perde o Paulinho ainda assim. Então aos poucos o Vasco vai mostrando um entendimento, mas o ponto inicial é o Payet. Não é normal a gente ver, por outro lado, o Verratti perdendo, assim, né, gols, né, como aconteceu ontem também, né, Breiler? Não é normal a gente ver o Léo Jardim cometendo a falha que cometeu no primeiro gol, mas é começo de temporada. Sim. E são dois jogadores que... O Medel deu aquela vacilada também no pênalti, né? O Medel, de vez em quando, passa do ponto. Mas no caso de Léo Jardim e Verratti, é ponto fora da curva e os dois têm muito crédito. Começo de temporada, é natural, mas no caso do Verratti, é essencial que o Vasco busque mais uma opção, não para ser titular, mas para disputar essa posição, para elevar esse nível de concorrência e até com características diferentes. Mas não dá para dizer que o Vasco ontem empatou por causa dos gols perdidos, sobretudo por causa do Verratti. Não vejo dessa forma e a arbitragem ontem é uma nota à parte. Né? É literalmente uma nota à parte, né? Porque foi tema, assim, na entrevista ontem ali do Ramon Dias e depois a nota que o Pedro citava e que o Vasco também emitiu contra a arbitragem. Vamos ver o que o técnico do Vasco falou. Me parece extraño que la federación manden este tipo de árbitros que no son profesionales. Por eso ocurren estas cosas, porque si realmente fueran árbitros de alto nivel,
estos inconvenientes no pasarían en ningún momento, porque es difícil en situaciones que no resuelven y principalmente también que en esta situación no está el VAR. Al no estar el VAR, pasa lo que pasó con Jair, que fue una jugada, fue fuerte ahí, pero no para el tipo de expulsión. Recién comenzaba y el espectáculo cambió completamente. A pesar que Vasco tuvo muchas situaciones, para mi punto de vista hicimos un muy buen partido, el equipo va creciendo, el grupo se está integrando mucho mejor, pero vamos a seguir trabajando. Pero ojalá que en los próximos partidos los árbitros que vengan tengan mucha más categoría. Oiê, olha aí as polêmicas de Vasco e Bangu. Logo no começo do jogo nós temos a expulsão do Jair. Pelas imagens que nós temos e pelas orientações que a arbitragem recebe dentro da regra, eu vejo um lance para cartão amarelo. Porque o Jair ele chega para disputar a bola com uma força, com uma intensidade, com uma velocidade média, que dentro das orientações caracterizam cartão amarelo. Ele vai com a perna direita disputar a bola, ele atinge a bola. E aí o corpo dele acaba atingindo a perna direita do adversário. Quando o adversário cai, a gente observa que ele cai pondo a mão na perna direita. A gente não vê o corpo do Jair prensar essa perna do adversário, mas tem um contato com força média. Por isso, para mim, é cartão amarelo. Como não temos o VAR, fica difícil o árbitro rever a jogada e aí corrigir o que aparentemente, pelas imagens que nós temos, foi um erro em campo. Depois disso, nós temos a expulsão do jogador do Bangu, do Luiz Felipe, que para mim é ok pelo segundo amarelo, ele vai matar um contra-ataque com uma falta tática, cartão amarelo bem aplicado. Nós temos o pênalti no final do jogo, onde o Medel vai nas costas do adversário, o adversário está de costas para o gol, ele vai dominar essa bola na entrada da área e tem a carga nas costas. Para mim o pênalti é claro, o árbitro bem posicionado acaba marcando corretamente. Acerta na expulsão do Luiz Felipe, acerta no pênalti, mas erra na expulsão do Jair, que para mim era cartão amarelo, algumas polêmicas aí sim, e a falta do VAR complicou um pouquinho o jogo. Nata explicou e aí bem todos os lances. Eu ontem critiquei a maneira como a SAF do Vasco emitiu a nota. E hoje eu vou aplaudir o que o Ramon Dias falou. Porque eu critiquei ontem. Por mais que existam motivos de reclamação, como a Renata deixou bem claro e concordo com alguns pontos, eu não gostei do seguinte sentido, personificar no Tarcísio, só no árbitro. Porque reclamar, emitir nota contra o árbitro, contra uma pessoa, a gente está cansado de ver isso acontecer aqui no futebol brasileiro. E isso a gente já viu que não resolve problema nenhum. O que a SAF do Vasco, profissional, deveria ter feito foi levantar os pontos que o Ramon Dias questionou. Primeiro, por que não tem uma arbitragem da mesma categoria ou competência como o Ramon falou? E a questão que é principal, por que não tem VAR em jogos do Campeonato Carioca? Ou pior, só tem VAR nos clássicos. Por que tem em um jogo e no outro não tem? Se vale a mesma coisa. Por que tem para um time e para outro não tem? Esse sim seria um ponto de mudança, Breiler. Não, você tem razão, mas a indignação do Vasco é compreensível. É compreensível. Pelo que foi a arbitragem ontem, o Tarcísio Pinheiro... Mas não adianta tirar só o Tarcísio e continuar não existindo VAR. É um problema estrutural, mas a gente sabe, o Campeonato Carioca, o nível de arbitragem é muito baixo há muito tempo. Lembra daquela época, 2015, que o Fred dizia, o Campeonato Carioca tem que acabar. E desde ali a gente observa um escândalo de arbitragem atrás do outro no Campeonato Carioca. O Ramon está experimentando isso agora, né? Porque ele não chega para estadual. Exato. Então, a gente já tem um nível bastante questionável da arbitragem brasileira, mas a Carioca está um degrau abaixo. Mas mesmo para o nível risível de arbitragem do Campeonato Carioca, a atuação do Tarcísio Pinheiro Caetano ontem foi assustadora, assombrosa, porque ele começa com esse lance do Jair, dá o cartão vermelho, um lance que era no máximo para amarelo, um rigor desproporcional, mas se ele mantivesse o critério, seria aceitável. No fim do primeiro tempo... Foi o que a Renata levantou. Exato. Né? O Canella, o atacante do Bangu, dá uma entrada no Eric Marcos com a sola pisando no jogador
e ele não dá o vermelho, ele não mantém esse critério. No fim do segundo tempo, o Zé Gabriel também toma uma entrada na canela, saiu até com a canela machucada, e o árbitro também fez vista grossa. Então, a completa falta de critério no jogo de ontem mostra o que o Ramon Dias disse, o despreparo total da arbitragem, e como isso levanta suspeitas também sobre o próprio campeonato. Então, a FERJ tende lutar por uma valorização pela melhora do nível de arbitragem do Campeonato Carioca. Isso é um problema crônico que se arrasta ano após ano, e a federação acha que está tudo bem. Então, isso leva os clubes a irem por esse caminho, porque já se tentou de tudo no Rio também, e a arbitragem não melhora. A gente observa isso. E o Tarcísio mesmo, no Campeonato Carioca do ano passado, foi o árbitro que expulsou 3 do Botafogo no clássico contra o Flamengo, e com mudança de súmula, critérios também bizarros. Então, esse é o ponto. Precisa melhorar o nível da arbitragem, e a Federação Carioca, a FERJ, não contribui em nada. E o Vasco vai seguir pressionando, Pedro? Certamente. Como eu disse, o CEO do clube, o Lúcio Barbosa, vem para o Rio de Janeiro para uma reunião com a FERJ para tentar pressionar, até porque tem o jogo contra o Nova Iguaçu em Uberlândia nesse meio de semana, e já tem Flamengo e Vasco nesse fim de semana. Volta ao Maracanã e tem o primeiro clássico aí, então o Flamengo e o Vasco é sempre muito quente, tem muita cobrança de torcida também, cobrança de torcedores, as redes sociais muito quentes, então a diretoria já começa a se movimentar muito nesse sentido, né? Porque o jogo contra o Bangu já passou, então é aquela movimentação que a gente já conhece bastante. E além disso, Bruno, só para complementar, o Vasco encaminhando aí a situação do Sforza, que é o volante do Nils, que está no pré-olímpico com a Argentina, então pode ser mais um desafogo ali técnico, quem sabe, no meio de campo. Eu vou até repetir para deixar bem claro, Mari. Eu acho que o Vasco tem motivos para reclamar. Claro. Mas a reclamação, para ela ser produtiva, não basta só você afastar o Tarcísio. Acho que existem pontos mais graves nessa questão do regulamento do Campeonato Carioca e da condição da arbitragem carioca que o Vasco, ainda mais agora como SAF, poderia questionar, e questionando contribuiria para essa discussão. E onde os clubes estavam no momento em que foi decidido que não teria VAR nas partidas? Então, eu acho que assim, já é muito difícil você adaptar uma situação. Então, o VAR chega e tem toda uma readaptação da arbitragem dos jogadores, reuniões, entendimento, e aí ensina, não pode isso. E ainda assim a gente passou por mudanças, né? Desde que o VAR chega por aqui. Você não ter VAR em campeonato estadual e não é em todos os jogos, você também condiciona muito o comportamento do atleta, pro bem e pro mal. Porque ou ele realmente pode ficar mais cauteloso, porque qualquer entrada pode realmente ser motivo de expulsão, ou não. Ou ele pode jogar sem o VAR para se favorecer, entradas duras, enfim. Isso vai muito do árbitro. E você expõe também o trabalho do árbitro. Porque é isso, ou ele sustenta um rigor do início ao fim, porque ele não vai ter ajuda, não vai ter auxílio, ou acontece o que aconteceu ontem. Pedro, obrigado. Boa semana aí, boa sequência para você. Torcida Cruz Maltina, vamos aqui a mais uma notícia do Vasco. Dá uma risadinha, mas é difícil. O CEO do Vasco volta ao Rio de Janeiro para a reunião com a FERJ, Federação de Arbitragem, né? Só sobre os erros aí, federais, muitos erros no Campeonato Carioca, e especialmente aí o que aconteceu ontem no jogo contra o Bangu. O Vasco foi muito prejudicado, e o Vasco terá uma reunião aí com os dirigentes na sede da entidade hoje, né, mais tarde um pouco. O CEO do Vasco, da SAF, Lúcio Barbosa, deixou Brasília, onde a delegação Cruz Maltina segue. E será que um dos representantes do clube neste encontro? O intuito desta reunião é expor o descontentamento do Cruz Maltino com os erros da arbitragem do empate em Bangu por 2-2 no último domingo, principalmente pela atuação do juiz principal Tarcísio Pinheiro Caetano. E a insatisfação do Gigante da Colina foi tanta que o clube emitiu uma nota solicitando que o árbitro não trabalhe mais em jogos da equipe.
Afinal, o Vasco entende que foi bastante prejudicado aí pelo desempenho da arbitragem no último compromisso. E um dos principais lances, que é a reclamação, são a expulsão do volante Jair aos 4 minutos do primeiro tempo, e a marcação de um pênalti envolvendo o zagueiro Medel, que já nos momentos finais do jogo. E assim a Federação de Arbitragem vai analisar as demandas e entender se houve falhas. E o árbitro Tarcísio será afastado e encaminhado a um treinamento sem prazo estabelecido. Lances aí que o Vasco alega erro na arbitragem. Primeiramente foi a expulsão do volante Jair aos 4 minutos. Um carrinho envolvendo aí o Ener do Bangu. O volante acerta a bola em primeiro, mas o árbitro entende que a jogada foi de cartão vermelho direto. E aos 44 minutos ocorre uma jogada semelhante à expulsão de Jair em Gabriel Canella, e comete apenas falta no atacante. Comete falta no atacante Eric Marques no Cruz Maltino e acerta primeiro o seu tornozelo. Contudo, o juiz apresentou apenas um cartão amarelo para o jogador. Já no segundo tempo, mais especialmente aos 52 minutos, o Alney dá carrinho em lance em Zé Gabriel. O atleta do Bangu vai com um pé alto na dividida e acerta a trava na canela do volante do Cruz Maltino. E que, no entanto, a punição do juiz foi somente com um amarelo. Outro amarelo aí para o Alney. E na última jogada da partida, aos 55 minutos, o árbitro marcou um pênalti para o Bangu após contato em Medel nas costas com o Gabriel Freitas. Pessoal, já deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa arbitragem aí, e o que vai chegar a acontecer com o campeonato carioca, porque é só no carioca que não tem VAR, no Paulista já tem, e em clássicos tem também, clássicos grandes, com envolvendo os 4 maiores do Rio. Então, qual que é a diferença? Todos valem 3 pontos, não sei por que isso, mas enfim, é regra, e o CEO do Vasco aí vai bater duro nessa tecla aí, para que esse juiz nunca mais apita jogos do Vasco. Que ele volte aí para reciclagem, né? Para aprender a apitar jogos. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Então fiquem com Deus e até a próxima notícia.